Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula sobre liderança e hoje, como alcançar diferentes gerações através da liderança. Guarde isso, a Igreja de Cristo é multigeracional. Então, em uma mesma comunidade, nós vamos conviver com avós e com os netos. E aí nós temos líderes experientes e temos jovens em formação. Cada geração, ela carrega uma linguagem. Onde muitos líderes erram é de comunicar de uma só forma e querer alcançar essas gerações. Entenda, cada geração tem a sua linguagem, tem a sua expectativa, os seus valores são diferentes. E como líder, eu preciso entender que o meu papel é discernir esses tempos. Eu gosto muito da tribo de Isacar. Lá em 1 Crônicas 12, 32, a Bíblia fala dos filhos de Isacar, que discerniam o tempo. Se eu tiver o discernimento do tempo, eu vou servir com sabedoria a todos. Então nós estamos hoje num momento da história que nós temos várias gerações convivendo no mesmo espaço. E aí eu preciso lembrar do que Paulo diz. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 9, 22. Parte B do versículo, ele diz assim: fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, se eu quero ter uma liderança que vai alcançar gerações, ela precisa ser intencional. Ela precisa ser sensível e ela precisa ser flexível. Mas ela sempre vai ser firme, escute isso, nos princípios eternos do reino. John Maxwell ele diz assim: os grandes líderes não apenas ensinam, eles conectam. Então, eu não abro mão dos princípios. Princípios são eternos, são imutáveis. Mas a estratégia, a forma de comunicar, eu posso mudar. Então vamos lá. Eu preciso compreender as gerações da igreja. Cada geração foi moldada por um tempo específico da história. Cada geração tem uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo. Então ela foi preparada e moldada por contextos únicos. E aí quando eu compreendo essas características, isso vai ajudar o líder a ministrar com mais empatia, com mais sabedoria, com mais eficácia. Então, olha, Babi Bormes, ele vai dizer assim, ó, a geração Babi Bormes de 1946, 1964, eles vão valorizar o quê? Compromisso, estrutura, lealdade, referência, preferem autoridade bem definida e comunicação respeitosa. A geração X, 1965 a 1980, ela é mais cética, ela é prática, ela é independente. Elas apreciam muito a transparência, os resultados concretos. Nós temos a geração de 1981 até 1996. Elas valorizam propósitos, autenticidade, participação ativa. Elas valorizam comunidade. Estão atentas às causas sociais, à liderança relacional. Eu estou nessa geração. Nós temos a geração Z, 1997 a 2012, totalmente conectada ao digital. Elas buscam relevância, rapidez, identidade, acolhimento, preferem linguagem visual. Elas querem mais objetivo, criatividade. E nós já temos a nova geração. Então você percebe que no mesmo ambiente, essa diferença ela é gritante. Uma está aqui, a outra está aqui. Eu gosto muito de Provérbios 11:30, que diz assim: o sábio é aquele que conquista corações, e quem ganha almas é prudente. E é aí que eu preciso entender. Se eu tenho todas essas gerações, a minha liderança ela precisa ser adaptada. Líder geracionais, ele vai lidar com gerações distintas. Então, eu não vou mudar a mensagem, mas eu vou adaptar a linguagem, a forma, o estilo de relacionamento. E aí, como que eu adapto?
Primeiro, comunique com o idioma da geração. Não abandone a verdade, não abandone o princípio, mas comunique com aquela geração. Procure usar mídias relevantes, procure usar redes sociais, vídeos, encontros presenciais. Outra coisa, crie um ambiente de escuta, grupos pequenos, mentorias, isso é importante. Aqui na Igreja Imagine, como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com faixas etárias. Nós temos as crianças, e ali é separado por faixa etária, nós temos os juniores, depois nós temos os adolescentes, nós temos os jovens adultos, os casais, famílias, e nós temos os melhores, que são o da terceira idade. Então nós somos essa igreja que procuramos comunicar com a linguagem. Com a linguagem. Por exemplo, se você for no culto da melhor idade, você vai ver que o som não é tão alto, é mais baixo. O ritmo é diferente. A mensagem, ela não muda, a mensagem é a mesma. É a palavra de Deus. Agora, os métodos precisam evoluir. E aí eu quero pegar o exemplo de Paulo, porque Paulo é um exemplo de quem conseguiu fazer isso. Paulo, ele demonstra um modelo de liderança que ele vai contextualizar com a realidade. E é por isso que a mensagem dele se torna relevante. Então, 1 Coríntios 9, 19, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Paulo negociava os princípios? Jamais. Mas ele adaptava a sua abordagem, ele adaptava a sua mensagem. Então, seja falando com judeus, seja falando com gregos, com filósofos, com autoridades. Você imagina Paulo com o mesmo discurso para os judeus, ele trazendo para os gentios. Não vai comunicar, a mensagem não vai gerar impacto. Paulo sabia como fazer isso. Então, esse espírito de encarnação missionária, ele é essencial na liderança intergeracional. Quando eu estive no Malawi, eu tive que adaptar. Eu não pude pregar como eu prego aqui na minha igreja. Então, usei um sermão mais simples, mais exemplos, contei da minha infância, do período que ajudava meu pai a mexer na terra, porque era a realidade deles. Então, se você quer alcançar diferentes gerações, precisa ouvir com o coração e precisa liderar com propósito. Só que nós temos desafios intergeracionais. Vamos entender. As diferenças, elas podem gerar conflitos. Só que o líder precisa estar atento a, primeiro, choque de valores. Entenda, o que é prioridade para uns, para outros pode ser irrelevante. Então, se eu pego uma geração dos meus avós, para eles estar conectado o dia todo não é relevante. Mas se eu pego meu filho adolescente, ele não consegue viver sem isso aqui. E aí eu preciso também me adaptar na forma que eu vou expressar. Por isso, há algumas dificuldades em passar a visão. Eu preciso pensar no estilo de adoração, no tempo de serviço, na frequência, na linguagem. Porque são gerações diferentes. E aí, nós vamos ter uma geração que ela é resistente à mudança. Resistência ao mudar aquilo que é tradicional. Nós temos uma outra geração que já está querendo mudança. E aí, pastor, como que eu faço? Eu gosto muito do conselho de Paulo, Romanos 12, 18. Se possível, viva em paz com todos. Qual é o papel do líder? É mediar essas tensões entre essas gerações. Mas tem que fazer isso com sabedoria. Você honra o passado, mas você não despreza o novo. Para mim honrar o passado, eu não preciso desprezar o novo. É possível caminhar juntos. E aí, o que eu preciso fazer? Construir pontes. Aqui está o segredo da liderança. Porque a chave da unidade está na valorização de cada geração. Porque cada geração tem algo muito precioso para entregar. Então, eu vou honrar os mais velhos, eu vou ouvir as suas histórias, eu vou envolver eles como mentores, porque os mais velhos precisam treinar a próxima geração. Eles carregam experiência, eles já foram experimentados. Eles são importantíssimos neste processo.
Quando eu desonro, eu estou desonrando histórias, conhecimentos. E a nova geração, por mais que eles tenham gás, eles precisam de mentores. E aonde estão esses mentores? Aqui, na geração passada. Agora, do mesmo tempo que eu honro a geração mais velha, o que eu faço? Eu vou empoderar os mais jovens. Eu não vou deixar eles de fora. Eu vou confiar a responsabilidade, eu vou ouvir as suas ideias, eu vou celebrar o vigor deles, porque isso é importante. Agora, seja intencional para conectar essas gerações. Sabe? Você precisa, como líder, criar experiências que vão misturar gerações. Vão misturar no serviço e no aprender. Olha o que Salmo 145:4 diz. Ele diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Então, essa geração vai testemunhar para essa, porque essa geração tem tanta coisa linda para contar. Testemunho que vão edificar essa nova geração, que vai ensiná-los. Miles Moore diz assim: a maior tragédia de uma geração não é envelhecer. A maior tragédia de uma geração é não preparar a próxima geração. E muitas vezes eu estou deixando essa geração mais velha no banco, encostada, porque eu estou celebrando só o vigor dessa geração. Mas essa geração precisa da maturidade, precisa da experiência, precisa da história de vida que essa outra geração carrega. Um bom líder vai conectar essas gerações. E isso vai gerar um impacto na missão, naquilo que estamos realizando. Porque quando a igreja abraça todas as gerações e faz isso com intencionalidade, o corpo de Cristo ele se torna mais forte. O corpo de Cristo se torna saudável. O que vai acontecer? Vai haver continuidade da visão. E aí a mensagem do Evangelho se torna intergeracional. E ela vai se tornar relevante, porque vai alcançar a todos. Então, líderes preparados com sabedoria, eles vão levar e conduzir essas gerações, mesmo com as diferenças, dentro da visão. Lembre-se que Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, Deus é multigeracional e a sua liderança também precisa ser como Deus. Você precisa liderar para Abraão, você precisa liderar para Isaac, você precisa liderar para Jacó. Uma igreja saudável é onde o avô, o pai, o neto pode adorar junto e serem pastoreados com amor. Então não pastorei só para Abraão. Não pastorei só para Jacó. Não pastorei só para Isaac. Pastorei para as 3 gerações. Pastorei para o vovô e deixe que o vovô contribua, e tem muito para contribuir. Pastorei para o pai e deixa o pai contribuir, já está maduro. E pastorei para o neto. Por isso que líderes, e falando de igreja, precisam investir muito no Ministério Kids, nas crianças. Não despreze, não despreze, não despreze. A igreja de Jesus é multigeracional. Nós trabalhamos com todas as gerações. Então você como líder, você precisa. Pastor, mas eu tenho dificuldade, muitas vezes, de comunicar com a geração mais nova. Passe mais tempo com eles. Você vai aprender. Eu tenho dificuldade de comunicar com a geração mais velha. Tenha paciência. Ouve as histórias, serve eles. E aí você vai ter todos eles trabalhando junto com você para que a visão aconteça. Então eu quero abençoar a sua vida e eu quero te lembrar disso aqui, ó. A igreja que alcança todas as gerações é aquela que honra o passado, vive o presente e prepara o futuro. Então, o líder cristão precisa aprender a falar com todas essas vozes. Ele precisa unir corações diferentes e guiar todos no mesmo espírito. Então, não há avivamento saudável sem sucessão geracional. Josué 4, 6 e 7 diz assim: os dias futuros, seus filhos perguntarão e vocês dirão. Uma geração contará a outra geração. Então, um conselho eu resumo nessa frase: lidere com raízes no passado. Lidere com raízes no passado, mas com olhos no futuro.
e que o seu coração esteja agora no presente. Então, essa é a caminhada minha e sua. Lidere com raízes no passado, porque isso vai te ajudar muito. Tenha olhos no futuro, mas tenha um coração no agora. Então, eu estou conectando o passado, o presente e o futuro no meu processo de liderança. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã nós estamos na penúltima aula e eu vou falar de qualificações de um líder no livro de Tito, na carta de Tito. Então, Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.